Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então, daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol e faremos como sempre combinamos, né? Utilizem a partir de agora o caderno de espanhol. Sempre coloquem Colégio Emaús, classe de espanhol, o número da videoaula e a data de hoje, a data que vocês estão fazendo essa aula, tá bom? Então, meninos, hoje vamos continuar a nossa matéria que iniciamos já há mais ou menos 3 aulas, né? Vamos falar sobre mais vocabulários em espanhol e a aula de hoje, mesmos objetivos. Treinar a fala, principalmente os sons da fala, né? Como a gente tem conversado também pelas aulas online, a articulação da fala é muito importante, então a gente sempre precisa ler essas palavras, né? Aumentar o vocabulário também é muito importante e também vamos aprender nessa aula a treinar nossos ouvidos, né? E também a nossa escrita. Então, só para a gente revisar, né, a aula passada, aprendemos vários vocabulários de animais. Aprendemos a diferença entre animais domésticos e mascotas, sendo que as mascotas, né, os animais de estimação, são aqueles animais que cuidamos normalmente, né, com mais afinco, com mais carinho. Temos aí um respeito por eles e, em alguns casos, né, eles têm carinho por nós também. Eu falo alguns casos porque alguns animais realmente não sentem afeto da mesma maneira que a gente está acostumado, né? Aprendemos também que os animais domésticos são aqueles que ficam no ambiente, né? Normalmente estão em criações de sítios e fazendas. E aprendemos sobre os animais selvagens, que são os animais que não foram domesticados, né? Então, que permanecem em seu habitat natural. Então, aprendemos também o nome de vários animais. Perro, que é cachorro. Pez, que é peixe. Gallina, que é galinha. Pavo, que é peru, gato, que é gato, tortuga, que é tartaruga, conejo, que é coelho, gallo, que é galo, chivo, que é bode, cerdo, que é porco, caballo, que é cavalo, pato, que é pato, burro, que é burro, vaca, que é vaca, toro, que é touro, osso, que é urso, zorro, raposa, tiburão, tubarão, culebra, cobra, elefante, elefante, jacaré ou caimã, que é o jacaré, zebra, que é a zebra, e leão, que é o leão. Então, aprendemos todos esses nomes, né? Nomes estes mais comuns para o dia a dia, são animais, né? Nomes de animais que a gente pode sim nos deparar em algum momento que a gente precise falá-los. Os animais que vamos aprender hoje, eles estão aqui mais por uma questão de expansão de vocabulário e, como eu disse antes, treinar a fala e a escrita, tá bom? Bom, eu quero pedir para vocês que sempre quando eu pedir para vocês repetirem, né, parece meio estranho, mas é importante que vocês repitam, tá? Então vamos lá. Ahora confiero una lista con los nombres en español de otros animales populares. Então, esses animais que estão aqui, né, a partir de agora, são animais sim populares, as pessoas costumam conhecer tanto em português quanto em espanhol, mas que não são assim tão usuais. Então, vamos lá? É uma lista que a gente vai passando nome por nome. Quando eu tiver que fazer alguma observação sobre a maneira de pronunciar, eu vou parar, fazer a observação. Mas, por favor, repitam comigo o nome dos animais, né? Terneiro é o bezerro. Boi, vaca, terneiro. Terneiro é o bezerro, é o filhote do boi e da vaca. Então, a pronúncia é bem tranquila. Terneiro. Terneiro. Boi, né? Já vimos vaca, que é o baca. E boi é boi. 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 Mulo é mula. Mulo. 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 E nós temos aí também oca. Oca, né? As pessoas tendem a achar que é foca. Oca é o ganso. Oca.
Peru, em espanhol, já vimos, né, que é pavo. Mas pombo é curioso. Pombo é paloma, las palomas. Paloma pra gente é um nome de mulher, né? Em espanhol também existem algumas palomas, mas principalmente palomas são pombos. La paloma de la paz, la paloma. Pollito, pollito é o pintinho, né? E aí eu explico pra vocês. Frango é pollo e o diminutivo, como vocês sabem, é formado por ita ou então ilha. Então, pollito, pollo, pollito. Topo é uma toupeira. Topo, topo. E porco-espinho muda bastante. Em espanhol é erizo. Erizo, erizo. Canguru não muda quase nada, muda apenas a maneira de se pronunciar. Canguro, canguro, canguro. E o tatu muda bastante o nome. Em espanhol, tatu é o armadillo. 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 A lebre é a liebre. Essa é bem fácil, né? Mudou pouquíssima coisa. Liebre. Liebre. E o esquilo muda bastante. O esquilo é ardilha. Ardilha. Lembrando que se parece muito com tatu, né? A gente tem aí que conseguir distinguir armadillo de ardilha. Golfinho é delfim. 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 Lembrando que o N termina no céu da boca. Baleia é ballena. Isso parece muito, né? Ballena. Ballena. E o leão marinho, muito fácil. Leão marino. Leão marino. Rinoceronte vai mudar apenas a maneira como a gente pronuncia, né? O R vibrado, o E com som de E lá no final, sem a gente transformar em I, que é rinoceronte. 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 E camelo mudou pouca coisa também. Camelho. Camelho. Hipopótamo também muda somente a maneira como a gente vai pronunciar, tá bom? Então, hipopótamo. Hipopótamo. Percebam que o O, né, apesar de estar, o segundo O, apesar de estar acentuado em espanhol, ele vai ter uma pronúncia também fechada. Hipopótamo. Hipopótamo. O javali é bem tranquilo, só muda uma letrinha. Javali. Javali. E a gazela também muda muito pouco. Gacela. Gacela. E aqui entra uma curiosidade, né? Vocês perceberam que zebra em espanhol é zebra com C? Observem aqui. Zebra. Zebra. E nesse caso, gazela também, né? Gacela. A letra Z, ela só vai ser admitida em espanhol junto com A, O e U. Então, chá, só, su. Quando a gente quer fazer esse som de sé e si, com a letra E e com a letra I, é sempre com a letra C. Então, ZE e ZI façam um X. Não podemos. Utilizamos CE, CI, ok? Próximo. Girafa. Girafa. Não muda muita coisa, né? Girafa. O leopardo, em espanhol, ele só modifica um pouco o animal, né? Pra gente é um leão pardo, pra eles é um gato pardo. Então, o leopardo vira gato pardo. Gato pardo. E a onça pintada se transforma em jaguar. Jaguar. Lembrando que a gente tem um animal, né, que a gente chama de jaguar, mas não é a mesma coisa. Em espanhol, jaguar é uma onça pintada. O abutre, né, que é esse animal, esse pássaro, é buitre. 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 E o falcão é o halcón. Esse é fácil. Halcón. O gavião segue aí o mesmo estilo. Gavilán. Gavilán. Chamamos também de gavilán uma pessoa que é muito ardilosa, né? Que é muito aí difícil de se conviver.
Águia, águila, águila. E perdiz, que é um tipo de pássaro, um pássaro pequenininho, é o perdiz, perdiz. O pinguim muda muito pouco. Pinguino, pinguino, pinguino. E garça não mudou nada, somente a vibração do R. Garça, garça. A cegonha, em espanhol, é a cigüeña, cigüeña. E o flamingo é o flamenco, que também é o nome de uma música típica da Espanha. Flamenco. Ema, que aí também um pássaro, né? É o emu, emu. E a gaivota mudou aí a letra I de lugar. Virou gaviota, gaviota. E o cuco, né? O pássaro cuco, que a gente conhece mais aí por causa do relógio, é o cuclilho, cuclilho, cuclilho. O tucano muda pouco. Tucan, tucan. E o pica-pau é quase irreconhecível. Pájaro carpinteiro, que faz muito sentido, né? Já que ele fica talhando a madeira com seus bicos afiados. Pájaro carpinteiro. E o papagaio muda pouca coisa. Papagaio, papagaio. A andorinha foi o primeiro nome de animal em espanhol que eu aprendi. Nossa, professora, não foi gato nem cachorro? Não, foi andorinha, por causa de um poema. Foi o primeiro poema que eu li em espanhol e eu me apaixonei. E falavam de las golondrinas, tá? Então, golondrina, golondrina. E gralha, que é aí um pássaro com um piado bem estridente, mais ainda que o dos corvos, é a corneja, corneja. O pardal é o gorrión, gorrión, gorrión. E o sabiá seria o tordo, tordo, tordo. Nós temos um pássaro que se chama tordo aqui também, mas não é o mesmo, tá? Rouxinol, que é aí um pássaro que aparece em vários poemas, várias histórias, vários romances de literatura, Romeu e Julieta, por exemplo, é o ruiseñor, ruiseñor. Professora, por que ele é tão citado assim? Porque o canto do rouxinol é muito bonito. Rã é rana, rana. E o sapo, sapo, sapo. E a tartaruga, vocês já sabem que é tortuga, tortuga. Então, agora vamos fazer as atividades. Escrevam aí, né, as perguntas e as respostas. Tudo bem? Qual de estos animales tienen pluma? Ou seja, são naves. Então, qual de todos esses animais que a gente falou aqui são aves que têm pena, que tienen pluma? Oca, pavo, paloma, pollito, buitre, halcón, gavilán, águila, perdiz, garza, cigüeña, flamenco, emu, gaviota, cuclillo, tucán, pájaro carpintero, papagayo, golondrina, corneja, gorrión, tordo e ruiseñor. Então, ganso, pavão, pomba, pintinho, abutre, falcão, gavião, águia, perdiz, garça, cegonha, flaminco, ema, gaivota, cuco, tucano, pica-pau, papagaio, andorinha, gralha, pardal, sabiá e rouxinol. Agora, número 2. Hay un cuento en que uno de estos animales es un príncipe. Qual é el cuento e el animal? Então, há um conto, né? Já que aprendemos sobre as fábulas e antes lemos um conto, que tem aí um desses animais como um príncipe. Qual é esse conto e qual é o animal? O conto, né? O animal é o sapo, né? Em português se chama A Princesa e o Sapo. Em espanhol, El Príncipe Rana. A gente consegue encontrar também A Princesa e el Sapo, mas normalmente esse conto é conhecido como El Príncipe Rana. El Príncipe Rana. Qual de estos animales tiene 4 patas? Então, qual desses animais tem 4 patas? Ternero, buey, mulo, topo, erizo, canguro, armadillo, liebre, ardilla, rinoceronte, camelo, hipopótamo, jabalí,
gacela, jirafa, gato pardo, jaguar, rana, sapo e tortuga. Ou seja, bezerro, boi, mula, toupeira, porco-espinho, canguru, tatu, lebre, esquilo, rinoceronte, camelo, hipopótamo, javali, gazela, girafa, leopardo, onça-pintada, rã, sapo e tartaruga. Haga una lista com 10 animais que para ti não podem ser criados domesticados. Então, 10 animais, vocês vão fazer essa lista com animais que, para sua opinião, não devem ser domesticados. Pessoas não devem nem tentar domesticá-los. Eu tenho aqui vários na minha mente. 5. ¿Cuál es su opinión sobre las personas que maltratan los animales? ¿Crees que deberían ser punidas? Se sim, qual seria a punição adequada? Então, vocês vão fazer uma resposta pessoal me explicando qual a sua opinião sobre as pessoas que maltratam os animais e se você acredita que devem ser punidas. Se sim, qual a punição adequada para essas pessoas? 6. Cite um exemplo de conto de hadas que tenha um animal como personagem principal. Então, um conto de fadas, né, um exemplo que tenha como personagem principal um animal. Temos el patito feo, el príncipe rana, el gato com botas, tá bom? Bom, façam essas atividades, respondam as questões que eram questões pessoais, tá? Nos vemos no próximo encontro. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.